Boa noite, eu vou abordar agora o nono conteúdo da disciplina Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança e do Adolescente do Instituto Gênesis de Educação e Cultura, o COC Gênesis. Então, o que vai contemplar esse nono conteúdo? As doenças genéticas. Mais precisamente, eu vou abordar as trissomias, as principais trissomias que a gente vê no atendimento à criança, tanto na neonatologia quanto na pediatria. O que são trissomias? Então, trissomias são problemas genéticos em que a pessoa ela nasce com uma cópia extra de algum cromossomo. Então, no momento da concepção, 23 cromossomos, são do pai e 23 cromossomos da mãe. Eles se combinam para criar um novo ser humano, que vem normalmente com 46 cromossomos em cada célula de seu corpo. A trissomia, ela ocorre mais precisamente durante a divisão celular, em um problema conhecido como não disjunção meiótica. Então, quando as células ela vai dividir, a divisão mitótica e a meiótica, essa divisão não ocorre. Então, a criança sai com uma cópia extra do cromossomo. Então, o bebê nasce com uma cópia extra em algum dos 23 pares de cromossomos, que vai resultar em um total de 47 cromossomos, ao invés de 46, com os quais o indivíduo saudável nasce. Então, a trissomia nada mais é do que uma cópia extra de um dos 23 pares de cromossomos. Então, ocorre durante a divisão meiótica, que não ocorre a junção, ocorre uma disfunção que se divide em mais cópias. Então, nós vamos abordar aqui 3 tipos de trissomia, que são os mais comuns que se vê ao atender dentro da neonatologia e da pediatria. Então, qual é a incidência das trissomias? Então, nós temos a trissomia do 18, ela é rara, mas é a segunda mais comum que existe. A trissomia do 18, o que é? Uma cópia extra no par de cromossomos 18. Ela é conhecida também como síndrome de Edwards. A primeira de todas as trissomias é a trissomia do 21. Então, ela é conhecida popularmente como a síndrome de Down. Então, ocorre quando a pessoa nasce com 3 cópias do cromossomo 21. Então, durante a divisão, ocorre uma disfunção, uma disjunção no cromossomo 21 e resulta em 3 cópias, que é a trissomia do 21, é a mais comum de todas, que é a síndrome de Down. A terceira trissomia mais comum, que envolve o cromossomo 13, é conhecida como a síndrome de Patot. Então, envolver o cromossomo 13 é quando ocorre uma divisão a mais do cromossomo 13, resultando em 3 cópias do cromossomo 13, resultando então na síndrome de Patot. A trissomia do 21, conhecida como a síndrome de Down, é uma anomalia no cromossomo 21. Ela pode causar a deficiência intelectual, a microcefalia, a baixa estatura e a face, ela é muito característica. O diagnóstico já é sugerido pelas características físicas que se impõem, mas ele só é confirmado através da análise citogenética. Então, o portador da síndrome de Down, ele tem uma característica muito peculiar, Então, eles têm a linha ocular não é perpendicular à linha auricular. Então, se não é perpendicular, então tem um desvio da linha ocular para a linha auricular. Então, eles têm a face característica, o pescoço curto, eles não têm, os membros são mais curtos, as mãos e os pés, e eles não têm a linha
na mão, uma linha falta, ele só tem 2 divisões. Então, é muito característico. Então, quando o bebê nasce portador da síndrome de Down, coloca-se o quê? Face características de síndrome de Down, de trissomia do 21. Mas o diagnóstico, ele só é feito através de análise citogenética. Então, faz-se um exame específico, que é chamado de cariótipo, e nesse cariótipo é que ele vai acusar a trissomia. Então, vem lá, trissomia do 21. Então, tem 3 pares de cromossomo no cromossomo 21, resultando em síndrome de Down. Então, só o exame que comprova. Mesmo a face sendo característica, todo médico vai solicitar a análise citogenética, o exame de cariótipo, para realmente confirmar que a patologia que se trata é a síndrome de Down. O tratamento vai depender das anomalias, né, e de manifestações específicas. Então, os portadores de síndrome de Down, eles têm uma propensão a ter muitas malformações cardíacas, principalmente, né, a comunicação entre ventrículos, a CIV, e a atresia de artéria pulmonar. Então, eles têm um quadro cianótico. Então, todo bebê portador de síndrome de Down é feito também a triagem cardiológica, porque eles têm uma propensão a ter o problema, né, a malformação cardíaca. Então, toda mãe, na gestação, no primeiro ultrassom, que é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que vai se analisar os marcadores cromossômicos, então já tem uma característica da síndrome de Down, da síndrome de Patot e da síndrome de Edwards. Então, na síndrome de Down, eles observam o quê? O espessamento da TN, a ausência do osso nasal, que já são um marcador para a síndrome de Down, para uma das trissomias. Principalmente se não visualiza o osso nasal, síndrome de Down. Então, na gestação já se acusa. Com 28 semanas de gestação, já faz o ecodoppler fetal, para ver se não tem nenhuma cardiopatia. Se tiver alguma cardiopatia associada, já transfere a mãe para ganhar num centro onde se resolve a alta complexidade. Por isso que é importante que se faça o teste. Se não diagnosticado na gestação, diagnosticado posteriormente ao nascimento, a criança vai ser transferida para um centro, né, de alta complexidade para a resolução do problema cardiológico apresentado. Então, é comum as cardiopatias no portador da trissomia do 21. Qual é a incidência? A incidência geral é cerca de que 1 em cada 800 nascidos vivos vai nascer com síndrome de Down, independente da idade. Mas o risco, ele aumenta à medida que a idade materna também aumenta. Então, aos 20 anos de idade materna, o risco é 1 em cada 2.000 nascimentos de vir um bebê a ter síndrome de Down. Aos 35 anos, é de 1 em 365 e aos 40 anos é de 1 em 100. Entretanto, como a maioria dos nascimentos é de mães mais jovens, a maioria das crianças com síndrome de Down nasce de mães abaixo de 35 anos. Somente cerca de 20% dos bebês com a síndrome de Down nasce de mães acima de 35 anos de idade. Mas a incidência mostra que quanto mais avançada a idade materna, maior vai ser a chance da criança vir com síndrome de Down. A idade acima dos 40 anos, passou de 40 anos, essa incidência ela é 1 em cada 35 nascidos vivos. Então, ela é muito grande para vir, né, a ter um bebê com síndrome de Down. Por quê? Os óvulos maternos estão envelhecidos. Hoje, né, ainda temos nascimento de mais mães jovens, mas as mulheres estão cada vez mais postergando a maternidade. Então, estão primeiro fazendo toda uma estrutura profissional de carreira e depois a maternidade. Então, ocasionando em mais síndromes
e até mesmo recorrendo à medicina embrionária para fazer a inseminação artificial, onde se faz um estudo dos óvulos e um estudo do espermatozoide para evitar a vir a ter bebês com síndromes e más formações. Então, muitas mulheres hoje recorrem a isso, a fazer, né, um estudo genético e até mesmo optar pela inseminação artificial para que, né, fertilização in vitro, para que o estudo genético do feto seja feito e o bebê não venha a ter síndrome de Down. Então, é uma opção que as mulheres hoje estão aderindo, principalmente aquelas que têm, né, condições socioeconômicas para isso, porque não é uma realidade de todos. É uma realidade para algumas pessoas, porque o custo ainda é muito elevado. Quais são os aspectos gerais da trissomia do 21? Então, os neonatos afetados, eles tendem a ser calmos, raramente eles vão chorar e demonstram hipotonia muscular. Então, eles são muito hipotônicos. Eles têm dificuldade para erguer a cabeça e se sustentar. Eles têm dificuldade porque a parte motora é hipotônica. Então, é uma criança que tem que ser trabalhada. Trabalhada de que forma? Através da fisioterapia motora, da fonoaudiologia, para trabalhar a musculatura facial. A maioria tem perfil facial achatado, sobretudo ponte nasal achatada. Então, eles não têm essa ponte, esse afinalamento que a gente tem, afunilamento que a gente tem. Eles têm íntegro, então não tem essa parte funda. Mas alguns não têm características físicas incomuns óbvias ao nascimento. Vão desenvolvendo aspectos faciais característicos mais notáveis com o desenvolver da idade. O occipício é achatado, que faz com que eles tenham o quê? O pescoço curto, né? Microcefalia, com pele redundante na nuca, são comuns. Então, eles têm um acúmulo de pele na região cervical, da nuca. Os olhos são inclinados para cima e geralmente há pregas do epicanto no canto interno dos olhos. As manchas de Bushfield, que são manchas branco-acinzentadas, semelhante aos grãos de sal, em volta da periferia da íris. Então, na íris ocular, eles têm uns pontinhos esbranquiçados, que é comum e podem ser visíveis. A boca, geralmente, ela vai permanecer aberta e ela tem a língua saliente. A língua do bebê fica para fora. É enrugada e tem uma fissura central. As orelhas, elas são pequenas e muitas vezes elas são arredondadas com a parte superior inclinada para dentro. Então, são alguns dos aspectos gerais das características do portador da síndrome de Down. As mãos, elas são curtas e largas, geralmente com uma única prega palmar transversa. Os dedos costumam ser curtos, como crinodactilia, curvatura do quinto dedo, quase sempre com apenas 2 falanges, e os pés mostram amplo espaço entre o primeiro e o segundo dedo. Então, a mãozinha, ela é bem curtinha, então eles têm só 2 falanges, o que faz eles terem uma mobilidade muito grande. Então, eles conseguem abrir a mão, virar os dedos, coisas que a gente não consegue fazer. Então, eles têm uma elasticidade muito grande. O crescimento e desenvolvimento, como que se sucede? Então, às medidas que as crianças afetadas crescem, o atraso no desenvolvimento mental e físico torna-se rapidamente aparente. Então, eles vão desenvolver, eles vão andar, eles vão falar, eles precisam ser estimulados. Mas eles ainda vão ter um atraso tanto no desenvolvimento físico e mental. Então, a estatura é baixa e o QI em média de 50. Então, eles não vão ter um QI evoluído. Então, eles têm uma média
de QI. Muitas vezes na infância aparece um comportamento sugestivo de déficit de atenção e hiperatividade. E a incidência de comportamento autista é maior, principalmente em crianças que têm um déficit intelectual mais profundo, mas não necessariamente eles vão ter déficit de atenção e hiperatividade, eles vão precisar ser estimulados. Esse estímulo é feito através do quê? Da rede da APAE. E a APAE hoje, algumas APAEs, elas são vinculadas ao SER, que é o Centro de Reabilitação, onde tem neurologista, fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudióloga. Então, eles precisam desse estímulo. Então, onde se faz esse estímulo? Onde se tem profissionais qualificados. Então, é um estímulo contínuo e diário. Qual que é a facilidade da gente fazer esse estímulo contínuo e diário? Com a criança inserida na APAE. Então, a APAE ela é um centro fantástico de reabilitação e os profissionais, a equipe multidisciplinar ali, é altamente treinada e capacitada nesses atendimentos. E eles fazem toda a diferença. Então, a criança, ela melhora a hipotonia, ela aprende a sentar, ela aprende a gatinhar, ela consegue comer, ela consegue falar, por esse estímulo, que ele é constante e ele é contínuo. Então, diariamente a criança passa por esse estímulo. As manifestações cardíacas. Então, os sintomas de cardiopatia são determinados por tipo e extensão da anomalia cardíaca. É uma propensão de se ter cardiopatia. Não são todos que vão ter a cardiopatia, mas os que terão serão de forma mais severa. Então, lactentes com defeitos ventriculares septais. O que é isso? Deficiência do septo, ou uma CIV ou uma CIA, comunicação entre o átrio ou comunicação entre ventrículos. Eles podem ser assintomáticos ou apresentar sinais de insuficiência cardíaca. Quais são esses sinais? Então, a respiração fica difícil, a frequência respiratória ela é alta, acima do basal, tem dificuldade alimentar, tem sudorese, tem muita dificuldade para ganhar peso. Por estar presente um sopro sistólico de alta frequência, 2/6 ou mais alto, dependendo do tamanho do defeito. Então, vai observar-se o quê? Um sopro sistólico muito grande. Então, o pediatra, quando faz a ausculta cardíaca, observa o sopro sistólico no batimento sistólico, na sístole e na diástole. Então, durante a sístole, vai se observar esse sopro que é de mais alta intensidade. Demora um pouco mais para cessar. Lactentes com defeito do canal atrioventricular podem ter sinais de insuficiência cardíaca ou ser inicialmente assintomáticos. Então, a maioria desses bebês tem o quê? Uma persistência do canal arterial. Ele não fecha no período que ele tem que fechar e persiste. Os sons cardíacos característicos incluem distância ampla do segundo som. Então, é uma característica, tum, tá? O deles faz tum, tum, tá. Então, tem uma distância do primeiro som para o segundo som. O sopro, às vezes, eles não podem ser apreciados, mas é possível observar o som do quê? Da distância ampla das bolhas cardíacas. Então, são manifestações que se ausculta na ausculta cardíaca. Então, todo dia 21 de março, ele é considerado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, entre as síndromes, a síndrome de Down hoje ela é a menor síndrome das possíveis, porque a criança se desenvolve perfeitamente. Então, ele é conhecido como o quê? O cromossomo do amor, porque eles são muito dóceis, muito amorosos, gostam de carinho, então é conhecido como cromossomo do amor e realmente é o cromossomo do amor. Certo? Vamos passar agora para a trissomia do 18. A trissomia do 18 é conhecido como a síndrome de Edward.
Síndrome de Edwards é uma doença genética causada por uma trissomia no cromossomo 18, ou seja, uma condição em que a pessoa passa a ter 3 cópias do cromossomo 18 ao invés de 2, que é o habitual, uma trissomia do cromossomo 18. Então, a síndrome de Edwards foi descrita pelo geneticista britânico John Edwards em 1960, quando descobriu-se a síndrome. A incidência. Então, a incidência da síndrome de Edwards também está envolvida na idade da mãe. Então, mulheres acima dos 35 anos que engravida estão mais sujeitas a ter filhos com a trissomia do 18 do que mulheres mais jovens. Já para o bebê, a doença costuma ocorrer mais em crianças do sexo feminino do que do sexo masculino, embora as taxas de mortalidade logo após, algum tempo após o nascimento, seja maior entre os meninos. Então, ela é uma incidência, né, pequena de ocorrer, mas ocorre em mulheres acima de 35 anos, ocorre mais nas meninas e bebês do sexo feminino, mas a taxa de mortalidade ela é maior nos meninos. Quais são os sinais e sintomas observados? Então, vão existir inúmeros sinais e sintomas que vai caracterizar uma criança com síndrome de Edwards. Então, já se suspeita no primeiro ultrassom, onde se vê o quê? Os marcadores cromossômicos. As características apresentadas pelos portadores dessa doença são: o crânio ele é disfórmico, ou seja, o osso occipital é proeminente, a parte traseira e inferior do crânio. Então, a gente tem o osso occipital, então ele é o que? Proeminente, então ele é bem maior aqui atrás. Então, esse osso, né, pode sentir aí, ele é proeminente, ele é maior. A micrognatia, que é uma desordem no crescimento facial, então afetando principalmente a mandíbula, que se encontra em uma posição muito posterior em relação ao maxilar. Então, tem o quê? Uma desordem no crescimento. Então, a face, ela não cresce de forma adequada. Então, tem uma desordem. Inclusive na mandíbula, que também ela vem, né, se exteriorizando em relação ao maxilar. Então, ela vem para fora. As orelhas são mais baixas que o normal, então tem o que? Implantação baixa de orelha. Quando eu tenho implantação baixa de orelha, eu tenho uma provável síndrome. Então, a linha auricular, ela tem que acompanhar a linha ocular. Se ela não acompanha, a gente tem uma implantação baixa de orelha, ou uma implantação superior de orelha, que às vezes tem, mas é mais comum a implantação baixa, associada a uma síndrome genética sempre. Os pés, eles são tortos, congênitos, então o pezinho é assim, é torto, às vezes até para fora. Tem deformidade no dedo das mãos e dos pés, tem cardiopatia congênita, tem um baixo peso ao nascer, fraqueza muscular, que é a lipotonia, aquele neném que é sempre mole, pouco apetite e choro fraco. Tem problemas de crescimento, tem a mandíbula menor que o normal, tem o queixo recuado, tem uma rigidez muscular extrema, então rígido, tem dedos sobrepostos, um dedo é sobreposto ao outro, unhas mal desenvolvidas, pernas cruzadas, quando o neném nasce com as perninhas cruzadas, que não se soltam, eles ficam com essa perna cruzada. Tórax em formato incomum, peito carinado, hérnia inguinal ou umbilical, encurtamento de dedão do pé, ruga na palma das mãos e na planta dos pés, boca pequena em formato de triângulo. O peito carinado é aquele peito que ele é mais afastado, então você já olha que é um formato totalmente incomum. O peito de pomba ele é para frente e o peito carinado ele é afunilado para dentro. Tem estenose pulmonar, ou seja, um fechamento
das artérias pulmonares e das veias pulmonares. Tem estenose da aórtica, um fechamento da artéria aorta. Pode ter defeito no septo ventricular, defeito no septo auricular, má formação renal, mamilos menores e mais distantes um do outro do que o normal, genitais anômalos, é onde não se é possível diagnosticar o sexo através da genitália, sim através de ultrassom que vê qual a estrutura que se tem internamente, se é os testículos ou se são os óvulos e ovário. Tem o pescoço curto, tem maior presença de pelos em toda a região corpórea, tem anomalias cerebrais, tem má formação nos olhos, tem anomalia na coluna vertebral, tem má formação dos membros. Então, isso aqui não é tudo numa criança só. Então, a gente fala várias coisas, mas eles podem vir ter todas ou algumas, e não necessariamente todos de uma vez, mas pode vir a todas as formações de uma única vez. E isso vai depender a sobrevida, dependendo do número de anomalias existentes. Então, esse é um bebê com síndrome de Edward. Então, a micrognatia, a mandíbula é para dentro, as perninhas cruzadas. Tem o quê? Quando nasce é hipotônico, a musculatura depois fica com uma rigidez. Então, eles são rígidos. Os dedos são sobrepostos. Então, hipertonicidade, estene, pescoço curto, a pelve é bem estreita. O segundo e quinto dedo é sobreposto ao terceiro e quarto. Então, a má formação, né? Várias más formações são intensas. A parte do occipital dá pra gente ver na imagem, né? Que a cabeça ela é bem recuada para trás. Então, essas são as formações que a gente vê externamente. Tem as más formações internas. É uma trissomia do 18 é uma trissomia grave e a chance de sobrevida é muito pequena. Mas tem bebês, né? A sobrevida é até no máximo 8 meses. Mas tem bebês que sobrevivem menos tempo e outros mais tempo. É uma síndrome onde eles precisam do suporte da UTI neonatal, às vezes durante todo o período da sua sobrevida, ou vai para casa dependente de um cuidado intensivo, que é feito pela família na maioria das vezes. A trissomia do 13 é a síndrome de Patot. A síndrome de Patot é a trissomia do cromossomo 13, ela foi descrita pela primeira vez pelo médico geneticista Klaus Patot, também em 1960. Não é uma doença hereditária, é um acidente genético. Ao invés de um par de cromossomos, como é normal, eles são em 3. Então, a essa condição, a gente já sabe que dá-se o nome de trissomia. Além do atraso mental acentuado, a síndrome de Patot se apresenta como malformações graves no sistema nervoso central e nos órgãos internos, e tem características físicas muito específicas e frequentes. Então, geralmente, há defeitos cardíacos congênitos e também defeitos no trato urogenital. Nos meninos, é a criptorquidia. O que é a criptorquidia? O testículo, eles ficam dentro do abdômen, da região pélvica, ele não desce para a bolsa escrotal. E nas meninas, tem o útero bicornado. Então, o que é o formato uterino? O formato do uterino é como se fosse uma bexiga. O útero bicorno, ele parte em 2, fazendo um coração com uma abertura bem profunda. Então, não é um coração que a gente desenha normal. É como se ele descesse a bexiga e fizesse 2 voltas. Um coração bem curvado no meio, quase próximo da ponta. Então, ele tem 2 cornos, ele se divide em 2, e ovários hipoplásticos, ou seja, eles têm os ovários hipoplásicos, né? Hipoplásticos não, hipoplásicos, onde os ovários não se desenvolvem. E tem os rins policísticos, com muitos cistos renais, dificultando às vezes a função renal.
A síndrome de Patot, a estimativa é que 1 em cada 7.000 nascidos vivos vão ter a síndrome de Patot. A expectativa de vida é baixa, com uma média de no máximo 6 meses. Já teve relatos que uma criança chegou aos 10 anos com a síndrome de Patot. Então, essa é uma anomalia de Patot, decorrente de má formação nos olhos e no nariz. Às vezes ela é incompatível com a vida, não tem o que se fazer para ventilar a criança, para melhorar essa estrutura, mas tenta-se fazer o que é possível dentro da medida do possível, dependendo da complexidade que o hospital tem, senão transfere-se o bebê. Os sinais e sintomas. Então, a face e o corpo das crianças afetadas pela síndrome de Patot também tem características comuns, frequentes. Tem fenda labial e palato fendido. O que é fenda labial? É quando a gente não tem essa musculatura, então falta. E o palato fendido ou fenda palatina é quando não se tem o palato, é tudo aberto. A boca se comunica com as estruturas internas lá dentro, ocular, então não tem o palato que fecha a cavidade oral. Além da fenda, ele ainda tem a fenda palatina. Punhos cerrados, planta dos pés arqueadas, a gente vai ver nas imagens. Problemas nos olhos, em geral são pequenos, extremamente afastados ou até ausentes. As orelhas são mal formadas e mal posicionadas. Mãos e pés podem ter um sexto dedo ou dedos sobrepostos. Quando a gente tem mais do que 5 dedos, o termo técnico é polidactilia, tá bom? Algumas doenças estão geralmente associadas ao quê? A síndrome. Os problemas cardíacos estão associados à síndrome. A surdez está associada à síndrome de Patot. A deficiência mental está associada e as doenças renais, entre outras condições que vêm associadas à síndrome de Patot. A sobrevida é bastante baixa. Poucos indivíduos chegam aos 10 anos de vida e são necessários cuidados intensivos. Então, eles não vão para casa como uma criança comum, eles vão para casa dependente de um cuidado intensivo. Às vezes utiliza respirador, utiliza gastrostomia para que ele se alimente. Então, a sobrevida é um quadro intensivo até quando cessa-se todos os órgãos e a criança vai a óbito, mas é muito difícil chegar a essa sobrevida, uma vez que as pessoas, que cuidam não têm toda a instrução, às vezes tem traqueostomia, cabo que obstrui, asfixia, tem pneumonia, então é mais difícil, mas já teve relato na literatura de crianças que já sobreviveram até 10 anos de idade. Essa é a síndrome de Patot, então as crianças que sobrevivem. A fenda palatina, a fenda do septo nasal, E a fenda palatina quando a gente não tem, um sexto dedo, que é a polidactilia, ou dedos sobrepostos. E aí eu termino a parte das síndromes genéticas. Então, a síndrome genética, ela é uma má formação dos cromossomos, dos genes, na divisão genética. Então, a criança vem portadora de alguma síndrome. Essas 3 síndromes são as mais comuns. Mas quais são os cuidados que eu tenho que ofertar no meu serviço? Então, essa síndrome de Patot, síndrome de Edwards, a criança vai para a UTI. E às vezes ela nasce com deformidades muito visíveis. Então, igual aquela foto que eu coloquei, que a criança, o nariz, uma má formação na estrutura do nariz, ausência dos olhos. E isso faz com que todo mundo fique curioso, querendo entrar na UTI, querendo saber. O nosso intuito ali é cuidar do bebê da melhor forma possível. Deixar a mãe no ambiente humanizado, Porque se pra gente observar é difícil, você imagina para uma mãe. É mais difícil ainda.
Então, que já levou uma gravidez, às vezes com todo esse estresse, né, essa ansiedade de saber como é que ia ser, como é que viria, como é que ia ser. Então, a gente tem que deixar um ambiente muito confortável, explicar para ela e não deixar a curiosidade, né, passar adiante. Então, eu não posso ficar chamando as pessoas para ver, pelo contrário, eu tenho que afastar curiosos, eu tenho que prestar um cuidado de forma humanizada, eu tenho que trazer a mãe para esse ambiente, tentando tranquilizá-la e ajudá-la e prestar o melhor cuidado que eu posso à criança. Não tenho que ficar dando informações da criança, porque eu trabalho no centro cirúrgico, porque eu trabalho na maternidade. Não tenho que prestar, não tenho que ficar comunicando, não tenho que ficar fazendo relatório para as pessoas que estão alheias ao cuidado, que estão fora do cuidado. Então, dentro do cuidado intensivo, quem está cuidando é aquela equipe. Aquela equipe tem que afastar curiosos e evitar dar boletins médicos que não cabem a quem não é de direito. Então, só o familiar vai obter informações, a mãe e o pai. Inclusive, nesses casos, se recebe ligação do vizinho, porque o seu vizinho queria saber como é que nasceu o neném. Não, a gente não tem que dar informação. A informação vem para o pai e para a mãe. E a gente afasta qualquer tipo de curiosidade. Profissionais que não estão no cuidado, eles não têm que saber o quadro clínico da criança. Então, a gente tem que agir de forma humanizada. Lembrando sempre de ter o quê? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Então, não fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, pensar naquela mãe, como ela está se sentindo, pensar no sentimento dela, pensar em como que você pode agir para amenizar aquela dor. Quando eu estava no Hospital de São Lourenço, ainda dentro da UTI, um obstetra, né, famoso aqui na cidade, ele pegou um caso de uma síndrome genética, mas onde as más formações eram muito intensas. Aí ele falou, olha, então tem muita má formação, ele inclusive faz ultrassom, eu vou ter que te encaminhar para um centro de maior complexidade para a criança ter chances de sobreviver, né? Embora eu não acredito que tenha, mas eu também não posso restringir um centro pequeno. Encaminhou essa gestante, ainda gestante, porque o melhor transporte para o bebê dentro do útero materno, para Belo Horizonte. Ela teve em Belo Horizonte, depois ela voltou, procurou esse médico e falou para ele, olha, eu vou te pedir um favor, pelo amor de Deus, eu preciso ter esse neném aqui, eu não quero mais voltar para Belo Horizonte de maneira nenhuma, e assim, toda abalada, mas você não quer voltar em Belo Horizonte por quê? Porque eu passei numa junta médica e simplesmente a última resposta para mim foi a seguinte, eu não sei nem o que você carrega aí dentro, se a gente pode se chamar de gente, de ser humano. Então, não tem o que fazer e vai nascer, vai morrer, porque eu não posso nem falar para você que isso aí é gente. Dessa forma, ela ficou arrasada, em desespero, é um ser humano que eu gerei dentro de mim, eu não gerei, né, um extraterrestre, eu gerei um ser humano, mas com malformações. E eu não queria passar por esse constrangimento lá. Eu sei que vai nascer, que pode ir a óbito, mas eu quero pelo menos poder pegar, poder ver, poder fazer, né, o que uma mãe faria. Não que tirasse meu neném de mim, enviasse para estudo, porque não é gente. Segundo Belo Horizonte. Então, esse médico ficou comovido com a história dela. Eu trabalhava na UTI neonatal na época, ele acionou os pediatras e perguntou se haveria algum problema dele fazer esse parto dela aqui, se a UTI poderia dar esse suporte para ele, mesmo que as más formações eram incompatíveis com a vida. Aí, falou, não, tudo bem, faz aqui com o consentimento dela, né, que a gente não pode ofertar muita coisa, mas ela também, né, aceitou, teve o bebê aqui e a quantidade de curiosos dentro do hospital, querendo saber como era o neném, era muito intensa. Então, ele tinha muita má formação,
de face era a síndrome de Patau, né? Então, ele não tinha o nariz na região, era aqui, assim, né? Não era um conezinho. Os olhos também era só uma membrana aberta, com musculatura aberta por baixo, vasos. Então, ele tinha toda uma malformação de face. Então, não tinha como entubar, não tinha como nada se fazer. E internamente, ele tinha transposição de todos os órgãos. O que era, né, do nosso lado direito estava do esquerdo dele, do lado esquerdo veio para o direito. Inclusive, o coração estava do lado direito. Então, tinha várias malformações. Mas, fisicamente, a gente observava os dedos sobrepostos, a polidactilia e a malformação de face. E uma malformação de face que a gente olhava, assim, muito triste de se ver. Mas a quantidade de curioso ali dentro, querendo ver, né? Tira uma foto, isso não me cabe. O que me cabe é confortar essa mãe, que para ela já foi um momento muito difícil. Então, sempre que a gente tiver síndrome genética, porque o processo de aceitação não é fácil, de como é que eu vou lidar, mesmo com a síndrome de Down, como é que eu vou lidar com a sociedade, como é que eu vou lidar com a criança, como é que eu vou cuidar de uma criança. Então, a mãe, às vezes, ela se sente impotente. Então, a gente cabe o quê? Prestar o cuidado da criança, incentivar a mãe, né, que ela é capaz e que ela vai conseguir se desenvolver super bem. Não me cabe prestar boletim para pessoas que não trabalham dentro do mesmo ambiente, que cuida da criança só por curiosidade. Então, eu espero que você se forme nessa área aí de quem for para o lado da pediatria, de humanizar a assistência, de cuidar da mãe, de ajudar ela a fazer esse vínculo com esse bebê, porque é ela que vai cuidar, ela é a mãe, o elo materno ele existe, ele é feito e a gente acompanha tudo isso sem ficar, né, exposto às coisas externas. Então, não dá confiança para que as pessoas falem, você não vai tirar uma foto? Não, não vou tirar. Isso não me cabe. Isso não é para ser feito. E se o cuidado com a criança eu presto da melhor forma e o cuidado com a mãe também. Então, eu uso sempre a empatia em primeiro lugar para levar todo o meu cuidado de enfermagem. Então, eu paro por aqui. Estarei disponível no T-Link para dúvidas. E até a próxima aula na semana que vem. Fique com Deus, beijos para todos.